Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer estar aqui na telinha da TV Banqueta, da Rádio Cultura de Curitiba também, para tratar desses assuntos que são tão importantes na sociedade brasileira. E a gente está abrindo a temporada 2025, comemorando aí 10 anos de programa. Então, no dia 15 de julho, o programa faz 10 anos e é para mim uma honra e um prazer estar aqui todos os dias na telinha da TV, como já estive também no rádio, e continuo no rádio em Curitiba, passando informações e trabalhando também dentro desse conceito de informações de qualidade, entrevista com conteúdo e trazendo pessoas que têm muito para contribuir com a sociedade brasileira. Hoje, gostaria de abrir essa temporada 2025 falando de um tema que me custa muito, muito trabalho, mas que traz muita alegria também, traz uma energia muito bacana, no sentido de a gente pensar que a gente tem perto da gente seres sencientes, seres que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso carinho, que nós todos entendamos como seres humanos que a gente precisa dar a mão, e trazer de fato para que esses seres vivos tenham reconhecido os seus direitos, os direitos da personalidade, serem encarados como sujeitos de direito, de fato, e a legislação está aí para colocar todos esses animais, seja ele os pets, os animais domésticos, seja eles os animais silvestres, de pequeno e de grande porte, como família multiespécie. Quando a gente fala no núcleo familiar, a gente pensa em seres humanos, mas a gente precisa pensar de uma outra forma, ter uma visão cosmopolita, uma visão holística, no sentido de que todos nós fazemos parte do mesmo meio ambiente e nós precisamos cuidar um dos outros, assim como os animais cuidam da gente, produzindo a flora, e a gente precisa cuidar deles para que eles também tenham os seus direitos garantidos e o direito de sobreviver nesse planeta tão bacana que é a Terra, que tem sido tão prejudicado por nós mesmos, E para conversar sobre tudo isso, depois dessa exploração grande, nessa abertura de 25 anos do programa Cultura Geral, até que enfim consegui trazer aqui minha grande amiga Gabriela Maia, trabalhou comigo na Secretaria de Meio Ambiente, advogada animalista. A gente precisa discutir cada vez mais essa política pública, para que a gente consiga, de fato, associar toda a nossa vida e todo o nosso conceito de seres humanos com essa outra forma de vida, de animais não humanos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui, para a gente poder abrir a temporada de forma especial 2025. Eu que agradeço o convite, Betão, fico muito honrada de estar aqui, finalmente, estamos conseguindo fazer esse programa juntos. Fiquei mais feliz ainda de saber que estamos abrindo juntos a temporada de 2025 com um tema que é tão importante e que nós dois reconhecemos muito a importância, Então agradeço de verdade e um abraço para o pessoal de casa também. Bom, gente, eu acho que a gente precisa só pensar nesse contexto de política pública no sentido de dar praticidade, na Lei 9605 e as outras leis também infraconstitucionais que protegem os animais. E nada melhor do que uma advogada animalista para poder tratar disso. Gabi, como que a gente pode pensar o direito animal na sociedade que a gente vive? Ótima pergunta, Betão. O direito animal, ele precisa ser pensado como completamente independente do direito ambiental. Por que eu estou falando isso? Na visão de direito ambiental,
dos animais, eles são vistos apenas como um elemento do meio ambiente. E assim, as suas individualidades não são consideradas. E hoje já temos estudos, além da Declaração de Cambridge, que a gente tem desde 2012, temos agora a Declaração de Nova York, que é de 2024, que é muito clara ao estabelecer que os animais, pelo menos todos os animais vertebrados, possuem consciência. O que é possuir consciência? É você ter noção de que você é um indivíduo existindo num contexto e interagindo com esse contexto. Então, quando a gente tem a visão do direito animal, é a visão do animal enquanto indivíduo, enquanto ser senciente, as suas particularidades sendo consideradas e não só como um membro de um coletivo, que ele não deixa de ser também, mas as considerações particulares devem ser feitas. Nós participamos de vários cursos, né, obviamente, e temos aí uma grande referência nacional, que é o Dr. Vicente Ataíde. Nos congressos de ciência animal, essencialmente, são tratados os temas como o animal como um fim em si mesmo, né? O que quer dizer tudo isso? Sim. Primeiro, fico muito feliz com a menção do professor Vicente. Ele é realmente... Eu falo que ele é o pai do direito animal brasileiro hoje em dia, além de ser um grande amigo. Então, assim, ele realmente é uma referência para nós. E quando a gente fala no animal ser um fim em si mesmo, sem querer trazer aqui coisas talvez muito complexas ou muito filosóficas, mas a gente está trazendo a concepção de Kant, de dignidade. Um ser vivo, ele tem dignidade na medida que ele é um fim em si mesmo. E o que significa isso? É você não ser usado como fim como meio, para nenhum outro fim. Então, quando a gente considera os animais como um fim em si mesmos, a gente está lutando contra todas as formas de exploração que esses animais sofrem todos os dias no planeta. Só para as pessoas entenderem que estão nos assistindo agora, entre meio e fim, né? Porque o animal ele é tido, ele ainda no Código Civil Brasileiro, que vai ser mudado, né? Vai ser transformado daqui a pouco, ele é tido como um ativo econômico, né? Ele é ainda coisificado. Então, ele é um meio para poder atingir algum fim econômico, né? Quando você coloca ele como um fim em si mesmo, ele não pode ser usado para nenhum tipo de atividade nesse contexto. Então, essa é a ideia inicial dentro da defesa animal, né? Eu posso fazer um adendo? Claro, fica à vontade. Muito pelo contrário, você tem que falar mesmo. Eu dou o meu espetáculo aqui. Né? Não, claro, mas é isso mesmo. Você falou tudo certinho. A questão é só que eu acho que às vezes deve ficar na cabeça das pessoas de se preocuparem gente, numa hora para outra o animal vai deixar de ser coisa e vai se tornar um sujeito que eu não vou conseguir explorar de nenhuma forma, principalmente porque a gente sabe que a agropecuária é muito forte no nosso país. Então, a exploração animal ela ainda vai existir. O que a gente está tentando fazer, está tentando construir, é uma categoria em que o animal vai se inserir de um sujeito que vai sim ter algumas formas de exploração, mas vai existir uma obrigação muito maior dessa exploração ser com respeito à dignidade, aos direitos mínimos desse animal, e todas as formas que não forem mais necessárias para a atualidade, aí nós vamos abolir mesmo, né? Não, isso é muito importante, porque nós temos hoje uma leitura, assim, principalmente com os protetores, né, de um sofrimento muito grande. E a psicologia, a psicanálise, né, a psiquiatria vai explicar isso também, né, que ali, às vezes, o nível de emoção que a pessoa sente está ligado à falta, né? Aquele sofrimento está ligado a algum tipo de sofrimento psíquico que a pessoa tem também e ela quer compensar com aquele ato, né? Isso é muito importante assim, em nível social, mas o mais importante é estabelecer as políticas públicas que garantem para todas essas pessoas um tratamento digno. Porque não há diferença, né, Gabi, entre o animal... preservar a vida do animal humano e não humano, né? E como é que você vê a figura da proteção nesse contexto? Quais são os desafios que a gente consegue mensurar nesse sentido? Nossa, aí foi uma pergunta realmente capciosa, porque são muitos desafios e nem todos a gente consegue ter a exata dimensão ainda.
Mas o que eu acho muito importante e que a proteção animal tenta trazer para as pessoas não é a questão do animal ser superior às pessoas. Não vai tratar bicho melhor do que trata gente. Não é isso. O objetivo é a gente trazer uma noção de igualdade e do todo. A gente fala da uma só saúde ou saúde única, né? Que é a saúde que ela vai ser medida a partir das medições de saúde do ambiente, dos animais e das pessoas. A gente não pode considerar, a gente não pode mais, em pleno 2025, pensar em cuidar apenas da saúde dos humanos e deixar os animais completamente descartados, principalmente porque temos várias zoonoses, que são doenças que são transmitidas de animais para humanos e vice-versa também. Então a gente tem que trazer essa noção de que os animais são pertencentes a esse nosso contexto, assim como as pessoas são, e tentar integrar todo mundo num contexto que vai ajudar todo mundo, independente da espécie, a se desenvolver plenamente, que é algo que eu acho que aqui em Nova Lima é excepcionalmente realizado. Uhum. Obrigado pela menção. Quando a gente fala em zoonose, a gente pensa eu penso, por exemplo, por estar na área, dos dados da OMS. Fala que mais de 60% das doenças provenientes em humanos que advêm dos animais através de uma zoonose. Uhum. Essa relação entre esse entendimento de uma visão sanitarista, né, que vem sendo desconstruído, traz desafios também no contexto de meio ambiente, né? Como é que você vê esses desafios relacionados às secretarias de saúde, ou o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente? Você tem no Ministério do Meio Ambiente hoje um departamento específico de defesa animal, e que também tem as suas lutas, por exemplo, contra uma visão mais sanitarista. Como é que você vê tudo isso? Realmente essa temática é muito difícil de separar o que vai ser da competência de cada secretaria ou de cada ministério, mas eu acho que a gente tem que pensar partindo do bem-estar, porque a partir do momento que a gente tem um bem-estar contemplado e totalmente contemplado, a gente vai estar cuidando também da saúde. Então, o que eu quero dizer? Ficaria aí a cargo do meio ambiente a promoção do bem-estar dos animais, inclusive com a parte de prevenção de doenças, porque a partir do momento que você cuida do organismo daquele indivíduo, ele vai se tornar mais forte para combater doenças que possam vir a acometer. Então, essa parte de bem-estar por conta do meio ambiente, e a parte das doenças e das zoonoses ficar por conta da saúde. A gente precisa também tratar das mudanças climáticas, né? E isso impacta completamente a vida dos animais. Como é que a gente casa essas duas coisas, assim, pensando num meio ambiente equilibrado e também no direito que preserva também toda a nossa fauna? Aí você me abriu espaço para eu tomar uma atitude um pouco audaciosa aqui, que é convidar todo mundo a reduzir o consumo de carne. Hoje em dia, assim, não existem mais dúvidas quanto às evidências de que a indústria agropecuária está intimamente ligada aos desastres climáticos, à mudança climática. E realmente, para a gente conseguir reduzir isso ou reverter essa situação, a forma mais eficaz que existe é a redução do consumo da carne. Aqui eu não vou chegar ao ponto de falar para as pessoas pararem de comer, né? Eu acho que a gente não chegou ainda nesse ponto enquanto sociedade, e isso é uma escolha muito individual. É a minha escolha não comer carne. Mas é um incentivo para todos diminuírem a quantidade diária. Ninguém precisa comer a quantidade diária de carne que come. Hoje em dia, a gente está falando aí de uma classe média, né? Para mais alta. Então, é pensar nisso e ter esse consumo com responsabilidade. Você acha que o Brasil está no caminho certo? Eu acho que está num caminho bom. Num caminho muito bom. Nós temos vindo de uma realidade de extrema negligência com os animais por todo o país, né? Então, é claro que nós estamos lidando com uma demanda reprimida, termo que eu aprendi com você, que é enorme, e a gente vai precisar de um tempo ainda para conseguir
correr atrás do prejuízo e começar realmente a se desenvolver enquanto proteção animal. Mas eu tenho visto iniciativas, tanto nos âmbitos municipais quanto no governo federal, iniciativas muito boas para a gente conseguir esse resultado que a gente procura. Gabi, como é que a gente universaliza? Porque quando a gente fala de direito animal, as pessoas pensam assim, é gatinho e cachorro, né? E às vezes é até pejorativo esse pensamento, né? E também as falas. Mas eu acho que a gente tem, por exemplo, Nova Lima hoje seguramente está entre as cidades mais importantes na América Latina com relação ao entendimento da ciência animal e entendimento também daquilo que a gente pode produzir de respeito a todos os animais, né? Obviamente que é um caminho longo a ser trilhado, mas o primeiro passo foi dado e tem sido dado com muita qualidade. Mas como é que a gente passa essa informação que isso é uma política, uma dinâmica para todos os animais? Como é que a gente faz com que a população não entenda que é só gato e cachorro? Esse realmente é um enorme desafio e eu acho que o caminho que eu mais vejo dando resultado para isso é a conscientização da forma que ela puder ser feita, seja numa conversa de família, seja numa palestra, numa escola, sabe? A gente precisa conscientizar as crianças sobre tudo isso. Entender que, olha, o cavalo, por exemplo, ele tem os mesmos direitos que um cachorro e um gato. Esses direitos precisam ser respeitados. Da mesma forma, um mico que está na floresta, ele também tem os direitos dele que devem ser respeitados. Então, é a partir dessa conscientização. E quando a gente fala em conscientização, a gente pensa e busca algumas nuances. E pertinho da gente aqui teve, em Lagoa Santa, né, a prefeitura aqui, para quem não viu, pode acessar aí pelos canais, pelas redes sociais mesmo, até pelo YouTube, o que foi feito em Lagoa Santa, que foi uma poda sem planejamento e no momento de ninhada, né, vamos dizer assim, de garças. E aí virou uma tragédia lá em Lagoa Santa. Isso é falta de educação, de pensamento, de respeito à fauna, de respeito à natureza, em tempos modernos, em pleno século XXI. Como é que você vê todo esse contexto assim, de desrespeito? E não só desrespeito, não é questão moral pejorativa, não. É a questão do desrespeito assim, no sentido das pessoas, de ignorância mesmo, das pessoas assim, não entenderem que assim, eu não posso cortar aquilo ali nesse período. Isso é histórico em qualquer lugar que tem vida de aves, e principalmente perto de lagoas, né? Então, Sim. São coisas muito doidas assim, que a gente vai vendo acontecer e quando acontece aquilo, choca todo mundo, porque ninguém espera que isso possa acontecer em pleno século XXI. De forma Como alguma. é que você viu tudo isso? E como é que você vê não só Lagoa Santa, mas outras cidades, outros lugares também, assim? Quando a gente está falando de poder público, a situação muda. Já não é mais um entendimento de vamos conscientizar com muito amor, indo nas escolas. Não, o poder público ele deveria ter o conhecimento e a obrigação de respeitar esses direitos desses animais. Claramente, com certeza, não foi a primeira vez que houve uma poda de garça nessa época e que gerou algum acidente para todo mundo já ter aprendido no poder público que isso não pode ser feito. Com certeza está vindo muito mais do que uma falta de consciência, realmente é uma sensação de impunidade diante dos crimes contra os animais. Então, situações como essa que aconteceram, eu já considero muito mais sérias e considero que tem que haver a responsabilização do município. A gente tem visto uma atuação muito aqui em Nova Lima da doutora Cláudia, do Ministério Público, da doutora Luciana, do SEDA, vai estar com a gente aqui em breve. Nós temos várias conversas quase que semanalmente e tal. É um caminho sem volta, você pensa assim como jurista, é um caminho sem volta de responsabilização dos gestores públicos no campo do direito animal com relação às garantias fundamentais dos animais, e isso pode gerar improbidade administrativa,
mau uso do recurso público. Como é que você vê tudo isso assim, no campo da política pública aplicada no município e com essa atuação muito forte assim, no sentido de responsabilização mesmo do gestor por mal condução das políticas públicas, não só animalistas, mas ligado também ao meio ambiente? Porque, por exemplo, poda a árvore, tem licença para podar a árvore, mas sem observar as questões de vida que ali estão, né? Sim, perfeito. Com relação ao gestor público, eu acredito que é um caminho sem volta, a responsabilização. Não só porque estamos numa evolução enquanto sociedade que vai trazendo essa noção para as pessoas e que os próprios cidadãos vão buscando essa responsabilização, mas também porque no direito ambiental e também no direito animal, a gente tem o que a gente chama de vedação ao retrocesso. Que o que acontece? Quando a gente tem uma conquista no âmbito da proteção ambiental ou animal, essa conquista que foi conseguida aqui, ela não pode ser destruída. E também não se pode voltar atrás para ela deixar de existir. O único caminho é o caminho à frente, é a ampliação. Então, por exemplo, nós temos a criação da SEDA, que é a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, que é um órgão, um núcleo criado dentro do Ministério Público de Minas Gerais e que foi criado pela doutora Luciana Imaculada e é gerido por ela. Esse núcleo faz um trabalho excepcional em todo o estado pela defesa dos animais e eu entendo que ele não pode mais ser suprimido. E junto com ele vem toda a parte, não só da conscientização dos municípios, mas também da responsabilização quando necessário. Nesse campo, você acha que foi um avanço brutal? No campo da legislação e no campo também da proteção animal, voltada para o judiciário, principalmente para o Ministério Público? Tem havido muitos avanços. Em termos de lei, eu acredito que para quase tudo que nós temos na proteção animal, a gente já tem lei para ajudar a nos respaldar. O problema é que a gente ainda encontra na aplicação da lei, né? E aí essa parte ainda fica complicada, porque as pessoas ficam falando que as leis precisam ser mais duras, as leis precisam ser mais rígidas, e não necessariamente. Se a gente aplicasse direito que a gente já tem, a gente já teria um bom resguardo, sabe? Qual é o passo mais importante que a gente precisa dar nesse contexto do direito animal agora? Assim, não só de conscientização, que eu acho também que são vários temas e vários pontos. Mas qual o passo que você acha que seria mais importante? Assim, é no campo da gestão? É no campo da legislação? Acho que a gente já tem, assim, já está bem abrangente. Eu acho que a gente está num campo muito vasto. Mas nessa coisa do estudo de ciência animal seria o campo? Seria talvez o que a gente precisaria discutir mais hoje, não? Eu acredito que no momento em que estamos agora, enquanto Brasil, o passo mais importante que precisamos dar é a aprovação da atualização do Código Civil, em que vai ter a determinação de que o animal não é coisa, e sim um ser consciente, que tem que ter ali seus direitos respeitados. A partir do momento em que a gente tira legalmente a noção do animal como coisa e já traz essa categoria que a gente chama de sui generis, que é uma categoria de um ser que não tem ali ainda o nível dos humanos de personalidade, mas que ele já tem um reconhecimento de direitos básicos, a gente começa a repensar todas as coisas que acontecem na nossa vida. Como é que eu vou comprar um cachorro se o cachorro não é uma coisa para o Código Civil? Ou então eu vou comprar, mas vou ter muito mais preocupação com o bem-estar das matrizes que estão reproduzindo e fazendo os filhotes, com as condições do canil, com a saúde desse filhote. Eu acho que quando nós tirarmos a noção de animal como coisa da nossa legislação, os saltos vão ser, assim, incalculáveis. Eu lembro que nesse curso que nós fizemos, né, que eu fiz essencialmente, você estava também, foi do IAA, me parece. Você estava lá no IAA, você estava lá em São Paulo, né? Que foi o Congresso. Congresso Internacional de Bioética, não foi? Isso.
E também teve um antes no Paraná, acho que foi logo antes no Paraná, teve um outro curso também, foi online. O do Zoópolis. Do Zoópolis. Que é o grupo de estudo que eu faço parte. Isso, que falou muito dessa coisa da linguagem dos animais, né, que tem uma linguagem própria. Como é que é isso? Própria. Olha, eu não sou bióloga, né? Então, sim, assim, sim. eu não tenho a Mas especialidade. Mas foi o que nós vimos lá no curso. Assim, eu não tenho a especialidade para falar sobre isso, mas assim, o que eu posso falar que os estudos já confirmaram que várias espécies de animais possuem linguagem própria para se comunicar. Então, da mesma forma que nós estamos nos comunicando aqui, as baleias comunicam entre si com aqueles barulhos que elas fazem. Inclusive, cada baleia tem um nome que é um tipo de som diferente e ela é identificada a partir daquele nome. E é muito importante, é muito curioso também uma palestra que eu já assisti sobre os cães de pradaria. Você já ouviu falar dos cães de pradaria? Não. Eles são uma espécie que é, ao mesmo tempo, predador e presa. Então, eles têm que tomar muito cuidado com os predadores deles. E eles também estão o tempo todo ali em busca de alimento para eles, né? E eles ficam assim no chão. Eles saem do buraco e vão buscar os alimentos no chão e voltam para o buraco. E eles têm uma linguagem super bem desenvolvida que eles conseguem, quando eles estão nesse momento de procurar alimentos, um consegue avisar para o outro se tem um predador chegando perto, se esse predador está vindo pelo céu ou se ele está vindo pelo chão, qual que é o tamanho desse predador. Então, olha o nível, a complexidade da linguagem desses animais e que a gente nem imagina. Mas por que a gente não imagina? Porque a gente não sabe falar essa língua. Aí nós, humanos, na nossa arrogância, vemos uma situação de um animal fazendo uns barulhos e porque nós não entendemos aquilo, pra gente não é nada. E a gente considera como se não fosse nada, mas ele tá conversando. Uhum. Ele tá efetivamente conversando. E nós temos que parar de ser arrogantes e começar a prestar atenção e a ouvir o que os animais têm a dizer. Eu não gosto daquela frase que muitos protetores falam, que os animais não têm voz e que eles precisam ser a voz dos animais. Porque eu acho que isso a gente está tirando muito o lugar do animal de um ser autônomo, porque o animal adulto, ele é um ser autônomo, que vive por conta própria e que se a gente deixar ele quietinho ali vivendo, né, a gente tá falando dos silvestres principalmente, ele vai ter uma vida tranquila. Então, eu não gosto de tirar esse protagonismo deles, falando que eles não têm voz. Eles têm voz sim, a gente que tem problema no ouvido para não escutar. A Marta Nussbaum nos fala da capacidade dos animais. E isso foi discutido demais no Zoópolis, né? No congresso, nesse seminário. E isso é uma realidade. Então, o Vicente, né, o professor Vicente Ataíde, também trabalha esse contexto e tal. E eu comprei o livro, tenho estudado o livro nesse sentido da capacidade. Como que você vê essa questão da capacidade dos animais, como a gente mesmo tem que representar essa capacidade em alguns momentos? Eles têm capacidade, mas a gente precisa representá-los como seres humanos que precisam ser representados no termo da capacidade também, na teoria da capacidade. Exatamente. Tentar explicar aqui um pouquinho só o contexto, né, de onde a gente está vindo. No direito, a gente divide todas as coisas entre duas categorias, sujeito e objeto. E os sujeitos, eles têm níveis de capacidade. Quando a gente fala, por exemplo, de um recém-nascido, menor de idade recém-nascido, ele é totalmente incapaz para o direito, porque ele não consegue expressar a vontade dele. Quem vai representar ele vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser o tutor dele. Quando nós estamos falando de pessoas entre 16 e 18 anos, aí a gente está falando dos relativamente incapazes. Eles já conseguem exprimir a vontade deles de alguma forma, mas eles ainda precisam de ajuda dos seus pais, dos seus guardiões, para poderem pedir alguma coisa na justiça, por exemplo, algo assim. E com os animais, como a gente está tentando tirar eles dessa categoria de coisas e está tentando trazer eles mais para a categoria de sujeito, a gente está fazendo aí qual que é a medição dessa capacidade dos animais, né? E os estudos que são feitos e as conclusões a que já chegamos é que os animais têm a capacidade muito parecida
com a de uma criança, com a de um recém-nascido. Então, assim, ele tem as necessidades próprias que ele consegue mostrar pra gente que ele tem essas necessidades, porém, ele não fala português, ele não tem autonomia, então ele precisa de alguém para ajudá-lo, para ele poder buscar esses direitos dele quando ele sentir necessário. Então é aí que a gente fala que os animais eles se equiparam nesse aspecto. E, por favor, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que animal é a mesma coisa que uma criança. Eu sei que isso vai da mentalidade de cada um. Tem gente que acha que tem gente que acha que não. Eu não estou querendo falar isso. É apenas no aspecto da capacidade. A capacidade deles se assemelha. O que a Cristina Kousgar trouxe para a gente no sentido de ciência animal é um conceito de não só de personalidade, mas também de entendimento, de respeito a essa forma de vida, né? Essa categoria de vida. Mas o que me traz muito fortemente no pensamento, principalmente aqui na América Latina, é o professor Vicente Ataíde. A gente vai repetir aqui várias vezes o nome dele por isso. Porque, para além de tudo, de juiz federal, de um entendedor do caso, é um militante também, nesse sentido de garantias fundamentais dos animais. Ele seguramente hoje seria a autoridade, vamos dizer assim, mais importante no direito animal brasileiro hoje no campo da intelectualidade jurídica? Eu considero que sim. Nós temos, claro, outros precursores de imensa importância. Nós temos o Heron, nós temos o Tagore, que são advogados da Bahia, que vêm desenvolvendo a teoria dos direitos dos animais, mesmo antes do professor Vicente. Porém, o professor Vicente trouxe uma contribuição super especial, que foi de sistematizar os direitos dos animais. Então, ele escreveu livro, ele se tornou doutrinador nisso, para realmente a gente começar a enxergar o direito animal como um ramo do direito como qualquer outro. E, a partir disso, a gente consegue ter mais respeito com esse ramo do direito e desenvolvê-lo muito melhor. Então, seguramente, o professor Vicente, para mim, ele é a maior autoridade no país nessa matéria. E também é a pessoa que idealizou e que ajudou os advogados animalistas a conseguirem que animais fossem autores de ações. Né? Ele está por trás de todo esse movimento. Quem entram com as ações são os advogados, mas foi o professor Vicente que iniciou esse movimento de juntar todos nós num grupo, de trazer essa ideia para a gente começar a tentar desenvolver. Você acha que a jurisprudência evolui muito nesse campo? Ainda tem muito a evoluir, mas já evoluiu muito. Por exemplo, nós temos o reconhecimento pelo STJ da família multiespécie, o que é, assim, esplendoroso mesmo. Assim, a família multiespécie, ela existe desde que a família humana existe. Nós temos registros do Egito Antigo, das pessoas com seus gatos nas suas famílias. Então, a família multiespécie sempre existiu. Que eu acho que é uma ramificação da Turquia, né? Que ainda tem essa relação, né? Ainda tem isso, exatamente. E assim, só que por algum motivo, as coisas precisam ser ditas de maneira muito óbvia, para que todos possam entender. Então, mesmo essa família multiespécie já existindo desde sempre, a partir do momento que a gente tem o tribunal falando, gente, realmente, isso aqui é uma família multiespécie, traz todo um novo tom, né? Além disso, nós temos o reconhecimento da dignidade dos animais, que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Barroso, e também, Barroso deu um voto bonito, né? É bonito demais de ler, muito bonito. E assim, isso está se ramificando, isso está vindo para a parte de animais comunitários, em que a gente está tendo jurisprudência dos desembargadores autorizando as pessoas a alimentarem animais comunitários, porque se entende que aquele animal é um ser consciente, que precisa de um cuidado, e que ele não está ali porque ele quer. Ele está numa situação de hipervulnerabilidade. Então, isso vai se amplificando. E como que você vê o Estado, os estados, as cidades, na administração desses animais errantes, semi-domiciliados, né, e domiciliados também. Os domiciliados que, às vezes, as pessoas... obviamente que tem pessoas que
tem uma relação com o animal, mas não tem condições financeiras, mas está ali, é uma forma de vida, está dentro do conceito de família multiespécie, e aí o poder público entra para poder garantir a sobrevida, a qualidade de vida daqueles animais junto com a família de humanos e não humanos. Mas como é que você vê assim, as cidades lidando com todo esse contexto? Você tem, por exemplo, pela OMS também, que entre 10% e 15% dos animais que existem na cidade é referente ao número de totais de população da cidade. Então, você tem 1 milhão, você tem ali 150 mil animais. 10%, 10% a 15%, eu vou colocar aí 150 mil a 200 mil animais caninos. E 10% desse total, de 200, seria de felinos, ou seja, de 150 a 200 mil, teria ali 20 mil felinos. Como lidar com isso nesse mundo conturbado, corrido, moderno, e ao mesmo tempo prever ou prevenir essas questões de maus tratos que são praticadas por pessoas, às vezes com dolo, com vontade de praticar, ou o dolo direto, ou o dolo eventual, que é aquele que não tem a vontade, mas correu o risco. Largou um cavalo solto na rua, o cachorro é um cachorro bravo e deixa o cachorro na rua, etc. Como é que a gente pode pensar tudo isso e como é que o poder público vai lidar com tudo isso? Assim? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas... Essa pergunta dava uma conversa de umas 2 semanas, eu acho. Por aí. Talvez porque são muitos aspectos. Vai virar um diálogo, assim. São muitos aspectos, né, que a gente tem que olhar. Mas a primeira coisa, eu acho que é uma coisa importante que você trouxe, quanto aos animais errantes. A gente tem, que eu chamaria de comunitários, né? A gente tem que ter atenção com esses animais. E, bom, você perguntou assim, como que você vê os municípios lidando? A grande maioria dos municípios não lida. Tenta ignorar o problema e isso só piora tudo, faz com que os animais acabem procriando mais e mais e aquilo não tenha um fim e os animais vão adoecendo. E aquilo não... A gente tem não só a questão da zoonose, que a gente já trouxe aqui, mas também tem a questão de que ninguém é feliz vivendo numa cidade em que há vários animais caindo aos pedaços pelas ruas. Então, para a própria felicidade da população, não é bom você ignorar a situação dos animais. Então, primeiro é olhar para isso, né? E trazer um cuidado com os animais comunitários. Eu acho que o programa que é implementado aqui em Nova Lima é excepcional, é realmente um modelo para o país inteiro, para o mundo inteiro, e que precisa ser olhado. Eu vejo que tem muito cuidado com os animais comunitários no programa, né? Eu perdi até porque eu ia fazer, porque você foi falar isso aí, eu perdi o que eu ia falar. O que eu ia perguntar. Não, mas volta lá. Mas brincadeiras à parte, o que eu penso é que existe uma dificuldade das pessoas entenderem qual é a dinâmica da pauta animalista, vamos dizer assim, no sentido de reconhecer o animal como um sujeito de direitos, que sente medo, fome, frio, mas principalmente que está vulnerável a doenças e que possivelmente ele pode ser vetor de várias doenças que contemplam os humanos. A esporotricose está aí, né? Saindo do controle em tudo quanto é lugar, né? A gente tenta trazer primeiro a noção da importância do animal como um fim em si mesmo, como já trouxemos aqui. O animal importa por si só, porque ele é um ser hipervulnerável que está num contexto muito cruel e que está impondo várias dificuldades ali para ele e que ele precisa de uma ajuda porque, cara, ele está dividindo o planeta dele com a gente. Nós estamos todos vivendo no mesmo planeta. Agora, existem pessoas que não se convencem com essa fala. E então é quando a gente traz os complementos. E um dos complementos é justamente, gente, cuidar dos animais é cuidar das pessoas. Quando a gente desenvolve uma política pública de defesa animal num município, a vida das pessoas melhora com isso. Porque elas ficam menos suscetíveis à doença, porque elas têm um animalzinho em casa e às vezes não tem dinheiro para cuidar daquele animal. A prefeitura ajuda a cuidar. Isso traz dignidade para a família. Então, assim, a gente tenta trazer, então, essa visão de que é o cosmo, né?
estamos inseridos nesse todo. Como que você vê, você trabalhou comigo, então a gente não tinha aplicado isso ainda, mas como é que você vê essa coisa da transversalidade? Assim, a gente faz muito aqui essa situação de desenvolvimento social, faz a busca ativa das pessoas. Viu um animal, ela comunica com a gente. E a gente trata dos animais, eles tratam das pessoas. E a gente faz o caminho inverso também. Né? A gente vai atender o animal e entende que a pessoa também está em situação de vulnerabilidade, aciona o CRAS para fazer a busca ativa e coloca dentro do programa de segurança alimentar e outros benefícios, né? Como é que você vê tudo isso assim? Como é que você pensa tudo isso assim como um piloto, assim, um projeto piloto pro Brasil, assim? Eu acho que tem que ser feito justamente dessa forma. Muitas pessoas vêm, às vezes, com muito preconceito, com muita resistência, quando eles veem que estamos trabalhando numa política de proteção animal, achando que nós vamos olhar só o animal. Então é como se, por exemplo, você fosse visitar uma casa porque denunciaram que algum animal está em alguma situação complicada e você vê que o humano que vive com aquele animal também está numa situação complicada, mas você vai ignorar, porque o seu trabalho é lidar com o animal. E não é assim que funciona. Não é, gente. Vocês podem olhar em todas as prefeituras que tiverem esse trabalho, principalmente aqui em Nova Lima, eles olham o todo, porque está todo mundo integrado. Então tem que ser feita essa abordagem, como você falou, partindo dos dois pontos, ou você parte de um cuidado com a pessoa por meio da assistência social, algo assim. E se você vê a necessidade de atendimento a um animal, você também vai prover aquilo, ou você vai pelo caminho do animal, e se você vira a pessoa numa situação complicada, você traz o atendimento para a pessoa. Muito bem, deixa eu fazer um intervalo. Eu vou fazer um intervalinho de 1 minutinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, nós estamos conversando sobre direito animal, ciência animal e um animal como um fim em si mesmo. 1 minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, voltando com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, a gente está indo para a parte final aqui dessa entrevista super bacana com a minha grande amiga Gabriela Maia. Gabriela, para a gente encerrar, como que tem sido a luta com os animais de grande porte, principalmente cavalos, né, que você tem sofrido? E outra coisa, aquela história dos búfalos que você batalhou muito lá em São Paulo e acabou, parece que teve uma decisão agora, né? As búfalas de Brotas, Isso. né? Eu não tô sabendo de decisão, não. Tá, não, né? Eu acho que teve. Bom, mas e os cavalos, assim? Em Belo Horizonte teve essa questão dos cavalos e tal. Sim. E eu acho que é uma vitória, assim, para esses animais que sofrem tanto. E os cavalos são animais super sensíveis. Eu acho que até mais do que os cães, né? Sim. Eu acredito também que são. E o que eu mais fico encantada com os cavalos é que
eles são animais enormes e super pesados. Se eles quisessem se revoltar contra quem está maltratando eles conseguiam enfrentar bem a pessoa. Só que eles não enfrentam, eles aceitam aquilo. Não que aceitam, mas assim, eles toleram tudo aquilo. E isso vai, né, fazendo tão mal para eles. É realmente uma luta muito árdua. Assim, nós que lidamos diretamente com a proteção dos cavalos, principalmente em BH, a gente vê muito sofrimento, muito sofrimento. Só que nós estamos com vitória. E aqui cabe a mim mencionar o Dr. Leonardo Maciel, que era um veterinário, era vegano, protetor de animais e, assim, uma lenda na proteção animal de Belo Horizonte. Ele, infelizmente, faleceu na manhã de hoje, depois de um AVC. E ele foi um cara, assim, essencial para a vitória que nós estamos tendo com os cavalos lá na cidade, que a partir de janeiro do ano que vem as carroças estarão proibidas, só que não só se proibiu a carroça sem se importar com os carroceiros, a prefeitura, por meio do Leonardo Maciel, teve todo um trabalho de prestar o maior amparo possível para todos os carroceiros que quiseram ser amparados pela prefeitura. E, graças a Deus, estamos caminhando aí para dias mais felizes. Infelizmente, o Léo não vai estar aqui para ver, mas eu tenho certeza que o futuro que ele já desenhou e que vai acontecer vai ser muito promissor. Fica aqui, né, a nossa homenagem a esse militante, lutador, essa pessoa tão bacana que foi o Leonardo Maciel. E eu, como espírita que sou, entendo que ele vai continuar em outros planos, obviamente, e nos auxiliando aqui também, né? Porque a vida não cessa. Existe vida depois da vida. Então, eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente precisa entender, ou talvez aceitar. Mas fica aqui a nossa homenagem, a homenagem do Cultura Geral, a homenagem da TV Banqueta, a esse grande lutador pelos direitos, né, dos animais e essa grande pessoa que ele foi, um ser humano ímpar. Não é isso, Gabi? Isso aí. Gabi, muito obrigado pela sua participação, foi show de bola, foi assim, para mim uma honra também te receber. Fico muito feliz e eu acho que a gente vai continuar junto por muito tempo. Com certeza, a honra é toda minha, fico muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz com a nossa parceria no trabalho pelos animais e estou disponível aí para voltas, se desejarem. E um abraço pro pessoal de casa. Muito bem, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. É sempre um prazer, né, como eu falo sempre aqui, fazer o programa aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente transmitido para a região metropolitana de Belo Horizonte toda também. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.